Presidente Blood vai parar de matar civis? Putin não era fã das perguntas que lhe faziam no Alasca. Aposto que ele estava esperando poder prender os repórteres como ele faz na Rússia. Na Rússia de Putin, jornalistas têm liberdade de imprensa. Eles perdem a liberdade ao fazer perguntas difíceis. Mas aqui nos Estados Unidos da América, Putin estava impotente. Então ele apenas fingiu que não conseguia entender inglês. Veja você mesmo. Senhor Putin, aceita cessar fogo? Senhor Putin, você se comprometerá a não matar nenhum trabalho a fazer? Vamos lá, pessoal. Obrigada, cara. Desculpe pela qualidade, é o melhor disponível. Mas o Putin ali estava tentando dizer com a boca: eu não consigo te ouvir em russo, mas todos nós sabemos que ele fala inglês. Na verdade, ele foi treinado como um agente da KGB na União Soviética, onde o objetivo principal era lutar e espionar contra o Ocidente. Então ele fala inglês fluentemente. Ele fala alemão fluentemente porque ele estava estacionado na Alemanha Oriental naquela época. Mas agora, ele apenas finge que não consegue entender inglês quando não quer ouvir as perguntas que são muito difíceis de responder. E isso não sou eu apenas lendo demais nas coisas. Mas, na verdade, Putin tinha uma entrevista agendada na Fox News com Bradbury, mas ele decidiu cancelá-la depois que ouviu o jornalista na base aérea. Na verdade, após sua reunião com Trump, Putin deu uma coletiva de imprensa, onde apenas fez uma declaração e pediu especificamente que não houvesse perguntas. Coletiva de imprensa russa. Sem imprensa, sem conferência, só Vladimir Putin. Na verdade, assim que essa conferência terminou, Putin e sua delegação voltaram o mais rápido possível para Moscou. Claramente, essa reunião não foi como Putin esperava. Então, neste vídeo, vamos detalhar exatamente o que aconteceu ontem e por que Putin teve que fugir do Alasca tão rapidamente. Antes de começar, clique em curtir e inscreva-se abaixo. Isso realmente nos ajuda a levar a verdade a cada vez mais pessoas. E vamos começar do início. Veja, Putin já estava muito preocupado com sua segurança. E é exatamente por isso que essa reunião não aconteceu na semana passada, como o presidente Trump estava esperando. O presidente Trump até disse publicamente que algumas pessoas estão simplesmente muito preocupadas com a segurança, e é por isso que ele teve que dar uma semana para os serviços de segurança russos, para que eles pudessem ir ao Alasca antes de Putin e garantir que tudo estava seguro. Mas eu acho que isso não foi suficiente para acalmar a paranoia de Putin. Ontem de manhã, Putin enviou 3 aviões Iska da Rússia ao Alasca para garantir que ninguém o seguia. Até a mídia russa, controlada pelo Kremlin, não sabia disso. Eles tuitaram sobre Putin invadindo o espaço aéreo dos Estados Unidos da América e depois apagaram, dizendo que era só um avião Iska. Eles fizeram isso uma vez, depois fizeram de novo e então fizeram novamente. Começo a achar que Putin não lidera o segundo exército mais forte do mundo, pois isso é constrangedor. Agora, o que torna essa situação ainda mais engraçada, pelo menos para mim, é o fato de Putin ter desperdiçado o dinheiro do povo russo enviando 3 aviões Iska, enquanto os jornalistas da televisão estatal russa reclamavam no Alasca que a empresa deles não reservou um hotel adequado para eles. Basta olhar onde eles passaram a noite e é simplesmente risível. Achei que era piada, mas disseram que era também por causa da reunião. No início, eu pensei, mas nos disseram que agora é uma temporada muito popular para turistas. Todos os hotéis, na alta temporada turística, estão ocupados em Anchorage. Portanto, todos os hotéis em Anchorage estão reservados. Agora vou mostrar onde os jornalistas da Rússia nos colocaram. Onde eles nos colocaram, jornalistas russos. E eles nos colocaram em um estádio local. Amigos, vamos ver o que tem dentro. Vamos conferir. Parece um acampamento improvisado. Talvez isso se chame, então, quem encontrou seu lugar sortudo. Aqui estão esses quartos, que nem sei como nomear. Ele teve sorte. E
São quartinhos assim, eu nem sei como chamar isso. Os russos se instalaram aqui. É onde os jornalistas russos estão hospedados. Este é, por exemplo, o meu depósito. Alguém já encontrou uma tomada. Passou as coisas a ferro. E lá nossos pilotos pararam. Bem, vamos passar as roupas aqui. E lá, nossos pilotos estão instalados. Teste a cama para que você entenda. Então você percebe o quão macio é, o quão suave é. Acho que o som diz tudo. Lugar para dormir após um voo longo. Voar é fácil, o problema é outro. A questão é se eles vão apagar as luzes à noite e se aquela coisa vai continuar fazendo esse barulho. A questão é, a luz será apagada à noite? Essa coisa vai continuar fazendo esse barulho? Agora, a pessoa que está fazendo um vídeo foi enganada pelos seus chefes porque eu pesquisei os preços ontem no Alasca e eles estavam acima de $500 para um quarto de hotel normal. Então, definitivamente os preços foram inflacionados porque, afinal, essa cidade se tornou o epicentro da política mundial. Mas eles não estavam sem quartos de hotel, os quartos apenas estavam caros. Esse jornalista russo deveria saber disso, pois cobria a delegação russa, que tinha quartos de hotel. Mas para os jornalistas, eles tiveram que dormir em uma cama de campanha em um estádio. A televisão estatal russa não queria gastar $500 por noite com sua equipe, exceto para membros do governo. Veja o tipo de comida que receberam de manhã. A noite foi tranquila e consegui dormir cerca de 3 horas. A noite passou de forma bastante calma. Consegui dormir cerca de 3 horas e meia. Os organizadores finalmente se viraram. Os organizadores apagaram as luzes do estádio da nossa cidade de tendas. Mas permaneceu um zumbido bastante alto do exaustor constante. Quando eu estava sonolento, até pensei que estava em algum tipo de refrigerador. Gostei do café da manhã, ar fresco, frutas e a salada de atum de ontem. Aqui está, uma caixa de batatas fritas. Quero dar crédito aos organizadores pelo enorme fornecimento de água absolutamente gratuita. Beba quanto quiser. Água? Beba, eu não quero. Agora voltamos a Vladimir Putin, pois quando ele ia subir na plataforma para a foto da reunião, um bombardeiro B-2 e caças F-22 rasgaram o céu. Isso não acalmou os nervos de Putin. Mas até agora, tudo isso foi um espetáculo. Um espetáculo que foi solicitado por Vladimir Putin porque ele queria vencer de volta na Rússia para a política interna. Agora, eu não sei se chamaria isso de uma vitória para o presidente Trump porque as pessoas esperavam muito dele. Especialmente considerando que ele concordou em se encontrar com um criminoso procurado internacionalmente. No dia anterior à cúpula, entrevistei o general Petraeus no podcast e ele comentou sobre a reunião do presidente Trump com Putin. O que ele esperava que o presidente Trump fizesse. É um clipe curto, então quero ouvir rápido. Você também trouxe uma citação interessante do seu livro. Dinamite nas mãos de uma criança não é mais perigosa do que uma política forte mal executada. Agora, eu não sei se você gostaria de responder a isso, mas você acha problemático que o presidente Trump tenha dado prazos à Rússia? Na minha opinião, ele não tem cumprido o ultimato que estabelece. Antes da resposta do general, um rápido pedido para quem ainda assiste. Por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso nos ajuda no algoritmo para que este podcast tenha mais visualizações, o que nos permite trazer convidados como o General Petraeus. Agora, vamos à resposta dele. Bem, eu acho que essa vai ser uma das grandes questões após essa cúpula. Recentemente, ele ameaçou consequências severas se a Rússia não buscar um cessar-fogo. E se Putin não fizer isso, se ele não concordar com uma reunião subsequente e assim por diante, e mostrar um grau de seriedade, eu acho que o presidente irá, de fato, cumprir suas ameaças de sanções adicionais, assistência adicional para a Ucrânia, encorajar os líderes europeus a apreender
os 300 bilhões em reservas russas que têm estado em seus bancos e colocá-los para melhor uso, ou seja, dar para a Ucrânia talvez mais de 25 bilhões por mês ou algo assim. Mas, novamente, para continuar a tornar a vida mais difícil para a Rússia, não apenas no campo de batalha, onde deveríamos fazer muito para ajudar a Ucrânia a pelo menos parar os russos no campo de batalha, se não realmente fazê-los recuar, mas também economicamente e financeiramente. E a Rússia está mostrando agora os sinais dos efeitos das sanções, de não conseguir vender tanto petróleo como no passado, ou vendê-lo a preços reduzidos, né, que foi o acordo feito pela administração americana anterior para garantir que os preços do petróleo em casa não subissem drasticamente se você retirasse os 6, 7, 8 milhões de barris por dia que a Rússia injeta nos mercados globais. E isso, é claro, também está causando uma tensão na relação Estados Unidos da América, Índia, porque a Índia era um dos países que comprava milhões de barris de petróleo bruto russo por dia a preços reduzidos. Isso foi acordado com os Estados Unidos e aparentemente não é mais aprovado por aqueles na Casa Branca. Se você estiver interessado em ouvir o podcast inteiro, pode fazer isso clicando no link no cartão acima ou no link na descrição abaixo. Mas, como disse o general Petraeus, Trump fez muitos comentários grandiosos antes desta reunião, mas infelizmente nada realmente aconteceu. Acho que deveríamos ter esperado isso, porque ele não pode terminar a guerra com a Ucrânia sem a Ucrânia estar na reunião. Mas também não parece que fizemos algum progresso em convencer a Rússia a parar esta guerra. Porque mesmo após a reunião, Putin estava repetindo o mesmo ponto de discussão que ele vem repetindo desde 2022. As causas raiz do conflito precisam ser abordadas para que a Rússia pare essa invasão. E isso é o que ele disse em sua coletiva de imprensa, onde a imprensa não teve permissão para fazer perguntas. Vamos ouvir. Ao mesmo tempo, estamos convencidos de que para tornar a resolução duradoura e a longo prazo, precisamos eliminar todas as raízes primárias, as causas primárias desse conflito. E já dissemos várias vezes para considerar todas as preocupações legítimas da Rússia e para restabelecer um equilíbrio justo de segurança na Europa. E no mundo como um todo. E concordo com o presidente Trump, como ele disse hoje, que naturalmente a segurança da Ucrânia também deve ser garantida. Bem, adivinha? Até a Rússia percebeu que não é comum que as coletivas de imprensa não tenham perguntas da imprensa. Por isso, o porta-voz de Putin, Peska, explicou por que Putin não respondeu perguntas. Segundo ele, as declarações deles após as conversas foram abrangentes. Por isso, decidiu-se não responder às perguntas dos jornalistas na coletiva de imprensa. Felizmente para todos nós, o presidente Trump decidiu fazer uma coletiva de imprensa, ou acho que uma entrevista logo após esta reunião. E ele nos deu um pouco mais de detalhes nessa entrevista. Ele não revelou tudo, mas revelou mais do que Putin fez. Antes da coletiva de imprensa, quero mostrar rapidamente a declaração que o presidente Trump fez ao lado de Putin. Muito obrigado. Agora, eu não entendo isso. Isso é algo tão típico de colegial, onde você diz, eu tenho algo muito importante, mas não vou te contar. É isso que o presidente Trump quer dizer ao afirmar que concordam em muitos pontos. Muitas coisas em que não concordamos não foram significativas, mas uma coisa foi realmente significativa. O que é essa coisa? Não vou te contar agora. Na entrevista após o evento, perguntaram diretamente se ele vai revelar o que é essa coisa. Isso tem a ver com a OTAN ou algo assim? Isso é o que ele disse. Nós conversamos muito sinceramente. Eu acho que ele quer ver isso realizado. Sim. Na sua coletiva de imprensa, você falou sobre muitas coisas em que você concordou. Talvez seja um grande problema com o qual você discorda. Está pronto para expor isso? Não. Prefiro não fazer, pois alguém pode divulgar. Quero ver se conseguimos concluir. Sabe, ainda não está nada decidido. E a Ucrânia tem que concordar. Quer dizer, você sabe, né? O presidente Zelensky tem que concordar. Mas é uma guerra terrível, onde ele está perdendo muito. E ambos estão.
Espero que seja concluído. Será uma grande conquista para eles. Esqueça de mim. Para eles. Agora, Se eu fosse um homem de apostas, diria que o desacordo é realmente sobre o exército ucraniano. Quão forte o exército poderia ser e que tipo de armas a Ucrânia pode produzir ou, suponho, possuir após um cessar-fogo, após um acordo de paz. Se lembram, Putin não só tenta tomar toda a Ucrânia, mas também exige que o país se desmilitarize e pare de receber armas dos aliados, Estados Unidos da América e Europa. Mas, do ponto de vista da Ucrânia, não há sentido em ter um acordo de paz, porque se vocês têm acompanhado essa invasão ou essa guerra desde 2014, lembram que Ucrânia e Rússia concordaram com uma dúzia de acordos de paz, uma dúzia de cessar-fogo, e Putin quebrou todos eles. A Ucrânia só vai parar de lutar se tiver garantias de segurança adequadas dos aliados ocidentais e dos negociadores do acordo de paz. Isso não significa que a Ucrânia está tentando entrar na Rússia e assumir o controle da Rússia. Eles apenas vão continuar a garantir que a economia russa entre em colapso, enquanto Putin está imprimindo bilhões, centenas de bilhões de dólares, para que ele possa pagar os soldados que estão morrendo por sua invasão sem sentido. De qualquer forma, voltando à entrevista que o presidente Trump teve, ele também compartilhou algo interessante, onde ele não vai impor sanções adicionais à Rússia. Ele não vai dar à Rússia as severas consequências que prometeu antes da reunião, porque, segundo o presidente Trump, a reunião correu bem. Embora não pareça que a Rússia tenha feito qualquer concessão quando se trata de buscar realmente a paz, mas descobriremos mais amanhã. Aqui está o clipe do presidente Trump falando sobre tarifas secundárias. Quando você fala antes de vir para cá sobre as consequências para Vladimir Putin serem severas, achei isso interessante. Severo seria definido por mim. A Índia não compra seu petróleo, a União Europeia não vai comprá-lo. E por que na parte de trás da minha cabeça eu estava pensando, espere um minuto, Donald Trump acabou de adiar um possível aumento nas tarifas sobre a China. Por que eu acho que provavelmente o presidente Trump estava pensando à frente que talvez, se tivesse que fazer, essa teria sido parte da consequência? bem, por causa do que aconteceu hoje, acho que não preciso pensar nisso. Agora, eu posso ter que pensar sobre isso em 2 semanas ou 3 semanas ou algo assim, mas não precisamos pensar nisso agora. Acho que a reunião foi muito boa. Bem, tudo bem. Você já pensou em Hillary Clinton, a autora do dossiê de desinformação russa comprado e pago, a autora de